Olá pessoal, meu nome é Ayrton Lemos, estreia hoje o Politicast, o podcast que vai trazer um bate-papo sobre política e outros assuntos ligados ao tema. A forma dessa conversa pode variar, pode ser uma entrevista com políticos ou especialistas da área e até mesmo reportagens por aqui. Então tu já sabe, todas as quintas-feiras tem um material bem bacana para ti. E o nosso tema de hoje é como e por que o presidente Jair Bolsonaro chegou ao poder. A gente vai conversar com o cientista político, o professor Benedito Tadeu César, que começou a entrevista que a gente gravou hoje, analisando a presença dos militares no governo Bolsonaro. Confere aí esse bate-papo que a gente teve hoje de manhã aqui no Politicast. Roda aí. Há um zum de imprensa dizendo que os militares não vão apoiar um golpe, né? Um endurecimento do regime proposto pelo Bolsonaro. Eu pergunto o seguinte, precisa? Entende? Quer dizer, com tanta gente no governo, né, e apoiando o Bolsonaro, não precisa de golpe. Quer dizer, os caras eles têm o sistema de aposentadoria, né, a reforma da Previdência deles, que era para enxugar, criou mais benesses. O apoio às carreiras privilegiou as altas patentes, né? Além de aumentos salariais. Então, eles nunca tiveram uma situação... A força, né? As Forças Armadas estão muito mal. Tá? Os recursos para as Forças Armadas, apesar do novo orçamento privilegiar, né, escandalosamente as Forças Armadas, tá? Mas os investimentos durante esses anos nas Forças Armadas foram muito baixos. Ficou tudo, né, para beneficiar os integrantes da corporação, e não as forças, as próprias forças. Bom, então, o apoio dos militares me parece que é explícito e é claro. Pode não ser tão explícito assim, tá? Mas, na verdade, essa mudança, esse rearranjo não mudou nada. Tá? Quer dizer, saíram algumas pessoas que pessoalmente estavam desconfortáveis. Tá? Mas isso não quer dizer que ele tenha perdido o apoio das forças militares. Eu quero só retomar aquele retrospecto que eu fazia, o seguinte, porque eu acho que é importante para mostrar o seguinte, olha, você tem, né, eu dizia, não existia candidatos, historicamente no Brasil nunca teve, né, candidaturas de centro-direita, liberal, tá, que tenha ganho eleição, a não ser depois o Collor, tá? Que já se elege contra, né? Contra o fantasma do lulopetismo, que não existia esse termo ainda na época, mas a gente pode utilizá-lo, e depois Fernando Henrique, né? Que se elege com uma bandeira que não era liberal, mas que faz um governo de desprivatização e de aplicação dos princípios neoliberais, mas que foi eleito não porque tenha explicitado esse programa, mas porque foi eleito na esteira do Plano Real, né, que derrubou uma inflação que era de mais de 1.000% ao ano, tá, a 10%, 9%, tá? E aí parecia que a gente tinha chegado no paraíso. Tá? E aí ele se elege e se reelege. Tá? Mas você não tem, nos períodos democráticos, efetivamente, nenhum presidente que tenha sido eleito com bandeira liberal. Tá? E aí iria acontecer a mesma coisa em 2018. Tá? E aí, veja, entra em ação não só o empresariado, você tem um apoio que o Bolsonaro costura com o Guedes entre o empresariado. Mas quem dá suporte à candidatura Bolsonaro são as forças militares, principalmente, né, quem liderou isso era o general Vilas Boas, que agora, né, saiu recentemente publicado um livro de entrevistas dele, é isso, meio que um livro de memórias, ele está muito mal, está para morrer, né? Então deu uma entrevista contando, né, como é que ele articulou tudo isso. A gente via na época que o STF devia estar acuado, alguma coisa de muito séria colocava na parede os ministros. A gente imaginava que poderia haver algum tipo de chantagem sobre a vida pessoal deles, tá? Que talvez tivessem, né, coisas que eles não quisessem que viesse a público.
Hoje, o que eu imagino é que havia uma pressão explícita. Veja, esse general que acabou se demitindo agora, né, que era o general chefe, né, chefe não, era o ministro da Defesa, tá, foi exatamente o general que assumiu como assessor especial do Dias Toffoli, quando ele foi para a presidência do Sim, STF. sim, sim. Tá? Quer dizer, veja, isso é uma coisa inconcebível no regime democrático, você ter, na Suprema Corte do país, você ter um general de 4 estrelas como assessor do presidente do tribunal. Tá? Na época não se deu muita importância a isso, porque a gente está muito acostumado com a presença dos militares na política, mesmo que eles tenham se afastado temporariamente, principalmente, né, a partir dos governos Fernando Henrique e Lula, né, e depois também Dilma. Tá? Então, veja, eles parecem que ficaram, pelo menos isso é o que eles explicitam, né, muito magoados com a Comissão da Verdade. Né? Além disso, eles já tinham, na verdade, ficado magoados, eles usam a Comissão da Verdade como desculpa. Na verdade, se você pegar esses todos aí que articularam a candidatura do Bolsonaro e que são a cúpula que estão no governo, esses caras são militares ligados ao que tinha de pior no período militar, da ditadura militar, que era o grupo do general Frota, isso que foi defenestrado do comando militar pelo general Geisel em 1977, porque ele tentou dar um golpe, tá? E impedir o que se chamava na época, né, de abertura lenta, segura e gradual. Lenta, gradual, gradual e segura. Tá? Então, esses segmentos militares, né, são segmentos, sim, que são, vamos dizer assim, viúvas dos porões, eram frequentadores dos porões da ditadura, tá? E que hoje estão no alto generalato ou, né, já passaram para a reserva. O Braga Neto defende o golpe de 64 com unhas e dentes, inclusive Sim. emitiu até uma carta, uma espécie de carta, né, defendendo a ordem do dia, né? Tá? Que coisa que eles têm feito sistematicamente nos últimos anos. Sim, sinais. né? Louvando o golpe de 64. Veja que quando o Dias Toffoli assume a presidência do STF, ele próprio usa o jargão que tem sido utilizado pelos militares. Ele fala em movimento de 1964 e não golpe de 1964. Tá? Então, se você liga, né, os fios aí, quer dizer, fica claro que a grande articulação, né, que leva à candidatura e à vitória do Bolsonaro é militar. Né? Não por acaso, óbvio que sem o apoio do empresariado, e esse apoio continua explícito. Ontem à noite houve um jantar em São Paulo, né, com a nata do empresariado bolsonarista. Foi ovacionado, né? Né? Então, ontem, para dar a data, né, para que quem esteja nos ouvindo depois, foi no dia 7 de abril, né, à noite, que houve um jantar, né, com a nata do empresariado paulista, o brasileiro, em São Paulo. Né, onde diz a imprensa, ele foi... Eu queria pegar esse gancho aí, professor, dessa reunião que o senhor acabou de mencionar, eu recebi até no WhatsApp aqui, nos grupos, né? E já fazer uma projeção, né, para 2022, tá chegando perto, né? A gente tem a pandemia, o país está numa crise econômica profunda. Assim, a gente não, claro, não pode fazer um exercício de futurologia, mas com base nas análises, né? E com esse gancho que o senhor deu aí nesse encontro Bolsonaro com o empresariado, como é que a gente pode pensar hoje de que maneira chega o Bolsonaro em 2022? Ainda há espaço para um impeachment contra ele, tendo em vista que ele também tem o apoio do Centrão, mas o Centrão a gente sabe como é que é, né? Olha, eu acho muito difícil o impeachment do Bolsonaro. Tá? Primeiro porque
para que ele fosse efetivo, ele teria que ser muito rápido. Tá? E ele ainda tem um bom apoio no Congresso Nacional. Então, isso não vai andar rápido. Né? Teria que ser admitido pelo presidente da Câmara, tá? Tem que se criar uma comissão, tá? E isso aí, né, não, isso demora mais de um ano, tá? Nessas circunstâncias, tá? Então, isso não terá, né, nenhum efeito. A grande questão hoje, né, me parece, que é o seguinte: a grande coisa que leva, né, ao questionamento do Bolsonaro pela opinião pública é a questão da vacina, né, a questão da pandemia. Nós estamos com 340 mil mortos, tá? Nós estamos com quase 4 mil mortos diários, já teve de ultrapassar essa marca. Né? Então, isso, e ao lado disso não há nenhuma atitude, né, do governo federal, efetivamente, de proteção à população. Né? Quer dizer, você não pode falar em lockdown, né, adotar lockdown, se você não dá condição de sobrevivência para as pessoas. Tá? Então, precisa ter um auxílio emergencial que garanta, no mínimo, né, a sobrevivência das pessoas. E com esses valores que estão lá, isso é impossível. Se você pensar que um botijão de gás está custando R$100, isso dá 150 para as pessoas, no máximo, quanto é que é? 195, 350, uma coisa assim, tá? Não tem sentido. Tá? Para mãe solteira, uma coisa assim, ou para mulher chefe de família, isso chega a 300 e pouco. Tá? Mas esse é um absurdo, quer dizer, como é que você mantém, né, uma família com esse valor? Então, o Bolsonaro se usa, né, desse discurso dizendo que as pessoas têm que trabalhar para poder sobreviver. Bom, mas ele esquece, né, de dizer que, num momento de crise como o que nós estamos passando, né, é obrigação do Estado prover a sobrevivência das pessoas. Tá? E as pessoas dizem, não tem dinheiro sim. Tá? O governo federal emite moeda, é o único ente, né, no país que pode emitir moeda. Óbvio que existem, os bancos emitem moeda hoje, os cartões de crédito emitem moeda, né? Mas, vamos dizer, oficialmente quem emite moeda, né, é o Banco Central. Tá? Né, e é o governo federal. Tá? Isso está sendo feito no mundo todo, está sendo feito na União Europeia, está sendo feito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com um pacote agora, se ele for aprovado todo, que chega a 6 trilhões de dólares, ou 8 trilhões de dólares. Tá? Isso é muito mais do que o PIB brasileiro. Tá? A Inglaterra está dando 80% de complementação salarial para qualquer pessoa. Tá? Então, veja, você tem que adotar esse tipo de medida. Tá? Isso não vai gerar inflação, porque a economia está estagnada. Tá? Nós já temos uma inflação, tá? Mas ela não vai disparar. Tá? Então, eu não acredito, tá, no impeachment do Bolsonaro, o que não quer dizer que a gente não tenha que pedir. Tá? Tem que pressionar. Tá? Porque há um risco ainda, tá, desse louco. A gente tem que falar assim, quer dizer, não é louco, esse é um sujeito, é um descerebrado. Né? Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E o empresariado sabe também muito bem o que está fazendo. Mas ele tem o apoio de uma parcela muito expressiva do empresariado que está vendo, vamos usar a expressão do ministro do Meio Ambiente, que é o ministro do Mau Ambiente, né? Que dizia que tinha que aproveitar a pandemia para passar a boiada. Tá? É o que eles estão fazendo. Eles estão ganhando muito dinheiro, tá? Porque há setores da economia que estão muito aquecidos, que estão ganhando muito dinheiro com a crise, tá? E eles estão aproveitando esse momento para passar todas as maldades, tá? De
reformas e coisas que estão embutidas em legislações que estão sendo aprovadas, que a mídia às vezes nem se dá conta do que está acontecendo. Só que a mídia também, a grande mídia, se bate no Bolsonaro. Vamos pegar a Rede Globo como exemplo, porque você tem outras ali. É interessante essa questão, professor. Como é que o senhor tem avaliado essa cobertura assim da mídia, da grande mídia, né? Eu noto que a Globo tem um esforço do Jornal Nacional de bater na questão dos costumes, né, do Bolsonaro, mas a questão econômica parece que anda, né, distante, assim, parece que o país está andando às mil maravilhas, a gente não vê uma crítica. Não, a crítica até seria, né, no mundo ideal, assim, de uma imprensa, né, que ouve todos os lados, mas não há contraponto nesse sentido, né, dessa política liberal. Como é que o senhor avalia? Olha, eu acho que a grande divergência que há, né, entre os grandes veículos de mídia é com relação à pauta dos costumes, tá? A pauta comportamental. Tá? Você tem, de um lado, né, um bloco da grande mídia, que a gente poderia colocar a Record, o SBT, né, o Ratinho, um canal dele, outros ali, que são, dentro da Bandeirantes mesmo, você tem lá o Datena, né, que são defensores de uma moral, né, de uma pseudo-moral tradicional. Tá? Porque tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: por trás dos grandes moralistas sempre tem um canalha. Né? E se a gente verificar, se a gente pegar os bispos milionários, todos esses aí que defendem essas pautas, são, no fundo, grandes canalhas. Né? Então, é uma falsa, né, agenda moralista. Tá? Mas isso é a bandeira de boa parte da imprensa que está fechada com o Bolsonaro. E você tem uma outra, né, banda da imprensa, que aí teria a Globo, né, como expressão máxima, né, que defende, né, uma pauta mais liberal no sentido clássico da expressão. Sim, sim, né? sim. Tá? E a Globo tem força ainda para derrubar um presidente nesse cenário da era da internet, ou a Globo não quer derrubar? Olha, eu acho que Qual é a análise? a grande mídia tem muita força ainda, mas eu acho que a Globo efetivamente não quer derrubar, tá? Porque eu acho que ela sozinha não derruba, porque o apoio do empresariado e das Forças Armadas e das forças policiais é muito forte ainda, tá? Há alguma insatisfação hoje já nas forças policiais, tá? Mas ainda é forte, tá? Mas veja, o que eu disse, se a Globo tem uma postura liberal no sentido clássico, tá? E isso a coloca em contraposição aos moralistas, aos falsos moralistas e ao governo Bolsonaro, tá? O liberalismo da Globo é extremado no plano econômico. E aí, né, ela fecha com as pautas neoliberais e com as pautas, aí sim, da grande parte do empresariado nacional, tá? Independente de serem bolsonaristas ou não. Tá? Eles estão... Né, veja, nós temos um empresariado no Brasil, e a Globo faz parte disso, que é um empresariado ainda de mentalidade colonial, extrativista. Tá? Todos os colonizadores em qualquer parte do mundo, mas vamos pegar especificamente os que vieram para o Brasil, vieram aqui para explorar ao máximo as riquezas naturais da terra, não é isso? E se enriquecer e voltar para a Europa. Tá? Esse era o sonho de todos eles que vieram e é o sonho de todo colonialista em qualquer parte do mundo. Tá? Nós temos um empresariado que explora as riquezas do Brasil e do povo brasileiro, mas que já não mora mais no Brasil.
Tá? Quer dizer, aqui você tem dado as facilidades de comunicação hoje, tá? O sujeito mantém residência aqui, mas ele vive efetivamente, sua família vive no exterior. E seus interesses efetivos estão todos no exterior. Aqui é só um posto avançado de exploração. Tá? Não há nenhum projeto nacional. Não há um projeto de desenvolvimento da nação. Há um projeto, sim, de rapinagem, tá? De você explorar o máximo possível. Eu vou dar um exemplo de como é que age, né, as forças coloniais. Em 1973, 74, teve a independência da Guiné-Bissau, tá? Que era ligado que era a colônia portuguesa. Sabe o que os portugueses que ficaram lá por mais de 400 anos deixaram na Guiné-Bissau? 11 pessoas, 11 guiné-bissauenses, sei lá se é esse o termo, com título universitário, com formação universitária, e uma fábrica de cerveja. Tá? Essa é a mentalidade colonial. Tá? E é isso que o empresariado brasileiro faz. É isso que ele faz desmontando a Petrobras, que era uma das maiores empresas do mundo e que ela está sendo fatiada. Isso não é só empresariado, são todas as elites brasileiras. Não é por acaso que todos eles se uniram, não para eleger Bolsonaro, mas para impedir que os setores progressistas continuassem no governo, que estavam fazendo bobagem. Eu não estou dizendo que o governo Dilma foi maravilhoso, não. Tá? Mas o Bolsonaro foi foi alguém escolhido pelas Forças Armadas para cumprir esse papel, por um setor das Forças Armadas, mas que foram acolhidos por todos os outros. E o empresariado nacional, por falta de opção, embarcou nessa canoa. Então, tá. Professor, para encerrar, assim, o senhor falou, né, dos problemas do governo Dilma, mas como é final de entrevista, assim, a gente tem que sempre projetar, né? E como é que as esquerdas e as frentes democráticas vêm para a eleição, assim, tendo em vista aí a figura do Lula forte nas pesquisas, como sempre, o Ciro sempre uma postura muito bélica, né, contra o Lula, contra o PT, e a gente tem outros atores aí, tem o Boulos, né, que apesar de não ter expressão eleitoral ainda no nacional, né, aparece como um líder também, né, a gente tem o Flávio Dino, né, que enfim, volta e meia é apontado aí como um possível candidato. Aí no espectro da centro-direita, né, a gente pode classificar assim, Eduardo Leite, Dória. Como é que fica esse cenário? O senhor acha que pode, de repente, o PDT e o PT se unirem? Há essa possibilidade mesmo com essa troca de farpas? Ou não há espaço para isso? E eu já emendo outra em relação ao Lula, né? O senhor falou da questão do empresariado, dessa questão colonial, né? Do empresariado brasileiro. Como é que o Lula, se eleito, vai dialogar com essas pessoas de novo, com esse nicho aí da sociedade brasileira? Para finalizar, professor. Olha, primeiro é o seguinte, eu acho que é muito bom que apareçam lideranças, né, e que essas lideranças sejam não só do eixo Rio-São Paulo ou Sul-Maravilha, né, que você tem a liderança do Nordeste, né, o Flávio Dino, o Ciro, tá, e outros aí. É muito bom que apareçam isso. É muito bom até aqui, né, o governador Eduardo Leite. Tá? Eu acho que a recolocada em cena, né, a possibilidade do Lula ser candidato mexeu o tabuleiro. Tá? Vamos ver se o STF vai confirmar, né, essa coisa agora, acho que é dia 14, que tem, né, novo julgamento lá pelo Pleno. Tá? A entrada, né, a reentrada do Lula no jogo político, eleitoral, possibilidade dele ser candidato, altera o comportamento das forças progressistas em geral, tá? Não só a esquerda. Eu acho que ele unifica a esquerda, mesmo que haja
que haja rusgas, né? Mas ele unifica a esquerda. Ele joga o Ciro à direita, né? Não é por acaso que o Ciro está buscando se associar, assinou aquele documento ali com, né, forças, com lideranças à direita, de centro-direita. Tá? O Ciro já percebeu que as forças de centro-esquerda, né, e esquerda vão estar aglutinadas em torno da candidatura a Lula. Isso não quer dizer que não possam ter candidaturas, que o próprio Boulos não possa não ser candidato no primeiro turno e tal. Né? Mas a tendência é que todos eles se reaglutinem no segundo turno. Como o Ciro avalia a possibilidade dele ir ao segundo turno e ele avalia que se ele tem um apoio da direita, né, e da centro-direita, aumenta as suas chances de ir, até por aquilo que eu dizia, a direita não tem candidatos competitivos eleitoralmente no Brasil. E a gente fica por aqui nessa edição do Politicast de hoje. A gente ouviu o professor Benedito Tadeu César, que analisou a chegada ao poder do presidente Jair Bolsonaro. Grande abraço a todos, até uma próxima edição. Fui!